seu consultora Louise Souza e Cristina Moreira. Elas vão apresentar para a gente o livro Discursos Interdisciplinares por uma Educação Transformadora. Esse livro foi organizado por Breno Trajano de Almeida e por Rosana de Oliveira Sá. Meninas, é com vocês. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão, e em nome de Clara, eu dou boa tarde a toda a plateia, todo mundo que está nos assistindo nesse momento, um evento tão bacana, tão bem organizado, então parabéns a toda a equipe. Como Clara falou, né, o livro Discursos Interdisciplinares por uma Educação Transformadora é um livro que é organizado pelo professor Breno Trajano, que é professor do IFRN Campus Ipanguaçu, e a professora Rosana de Oliveira Sá, que é professora do IFPB. E como o próprio título já demonstra, né, é um livro com temáticas que vão dialogar com várias áreas do conhecimento. Então, temos diferentes capítulos de professores das áreas da informática, da matemática, da música. É um livro bem interdisciplinar. E aí, de forma breve, eu vou apresentar o capítulo que eu escrevi. O meu capítulo se intitula Experiências de Formação Docente em Contextos Socioculturais Diversos, a partir da obra de Teresa Vergani. Esse capítulo ele é um recorte da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano de 2019, no programa Pós-Graduação em Educação da UFRN, e ele tem como objetivo, uma pesquisa bibliográfica. Para esse capítulo eu faço essa pesquisa bibliográfica, e ele tem como objetivo principal apresentar alguns materiais de formação docentes realizados por Teresa Vergani. Então, que materiais seriam esses? São materiais de formação que vão articular a relação da teoria com a prática, são materiais que apresentam formações reflexivas e de natureza transdisciplinar. Então, Teresa Vergani, ela é uma matemática, artista plástica e teóloga portuguesa, e ela desenvolveu diversos estudos e pesquisas em diferentes contextos socioculturais, principalmente com os povos africanos e com os povos ciganos. Ela é professora aposentada da Universidade de Lisboa, e ela desenvolveu vários estudos e pesquisas que, na verdade, se transformaram em formações de professores. E essas formações, elas vão apresentar um novo olhar sobre as matemáticas dos diferentes povos. São formações que vão extrapolar aquela discussão de uma matemática mais abstrata, racional e pragmática, né, que é a que nós conhecemos, e vai discutir uma matemática de cunho simbólico, lúdico, criativo, que vai agregar a relação entre mito, ancestralidade e outras áreas do conhecimento. Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouco mais da obra de Teresa Vergani. Nesse artigo, eu vou destacar principalmente dois estudos que ela realizou com culturas africanas, que é a cultura Tchokeu e a cultura Dogon, e a partir dessa discussão, eu vou trazer algumas contribuições para a minha formação e para a educação de modo geral, né? Porque a partir dessas leituras, nós vamos perceber a desconstrução dos estereótipos ligados ao povo africano, mas também são discussões que vão problematizar a importância da diversidade cultural, do reconhecimento e valorização dos diferentes tipos de saberes e da necessidade de diálogo entre os diferentes domínios do conhecimento. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais a obra de Teresa Vergani e principalmente essa discussão que ela vai fazer para o que hoje a gente fala de etnomatemática. Então, fica o convite, e aí eu já passo a palavra para minha colega matemática, né, a professora Cristina, que também foi uma parceira aí na construção da tese, porque eu lembro que na época tinha muitas palavras, expressões matemáticas que eu não entendia, tinha muita dificuldade, eu sou pedagoga, e aí Cristina foi uma parceira e tanto, né, a gente sentou e ela disse, olha, isso aqui significa isso aqui eu acho que ela está indo por esse caminho. Então, fico muito feliz, Cris, de estar aqui justamente conversando um pouco sobre a minha tese. Obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos, né, pelo convite, da gente poder falar um pouquinho desse livro que a gente conseguiu publicar com muito carinho, né, toda a equipe. Realmente é bem interdisciplinar, não é, Luísa? E aí a gente recebeu o convite de participar desse livro, e acabei escrevendo um artigo, um capítulo chamado Psicometria, Limitações e Avanços. Como eu sou da área de matemática, vejo uma aplicação muito importante na avaliação educacional. Então, esse capítulo, ele me traz
uma vontade que eu tenho a partir da tese de mestrado de falar, de trazer a público, de falar um pouquinho mais sobre a importância da teoria de resposta ao item na avaliação educacional. Então, na minha tese de mestrado, eu termino dando as sugestões temáticas. Então, esse capítulo é exatamente respondendo essa vontade de continuar trazendo essa discussão. Então, a psicometria, que é tratada no capítulo, ela faz uma discussão entre a teoria clássica e a teoria moderna. A teoria clássica dos testes, a TCT, e a teoria de resposta ao item, que é a TRI, né? Inclusive, eu participei de um evento no Rio Grande do Sul e também escrevi um capítulo para lá, para falar sobre esse tema, que eu quero disseminar, quero discutir, quero que mais educadores conheçam das possibilidades que a TRI traz para a avaliação educacional, e eu acabei colocando TRI no título, e não Teoria de Resposta ao Item, e como era um evento de matemáticos, achavam que era TRI de trigonometria, fizeram várias associações e não trouxeram a teoria de resposta ao item, foi de fato uma falha minha. Então, assim, qualquer importância de tratar a psicometria na educação, né? É porque na avaliação nós avaliamos um traço latente que é a aprendizagem. Então, a psicometria, ela traz exatamente a possibilidade de um instrumento de medida de traços latentes, né? De construtos que a gente não pode medir como alguma coisa mais concreta, né? É extremamente abstrato. E aí, esse artigo, esse capítulo, ele tem como principal objetivo trazer as primeiras discussões desses conceitos, trazer os modelos matemáticos que embasam tanto a teoria clássica como a teoria de resposta ao item, que é um campo bem complexo da estatística. Além disso, apresentar também aplicações da teoria de resposta ao item na educação brasileira. E aí é uma pesquisa biográfica, a gente se referencia aí na perspectiva de Rabelo, de 2003, de Andrade, 2000, Ferreira, 2009 e Pasquale Prime, 2003. É uma teoria recente, 1930 para cá, e culminou com mais intensidade a partir da evolução computacional, né? Por conta das estruturas complexas e por conta de você ter que trabalhar com um número muito grande de respondentes. Então, é preciso, de fato, a gente trazer bastante texto para que os educadores possam se apropriar, né, desse conhecimento. E aí, o objetivo é trazer esses conceitos e trazer, principalmente, quais os avanços, o que a avaliação, a psicometria ganha com a introdução da TRI. E aí, para deixar com gostinho de vontade de ler, não é? A gente traz, por exemplo, que é a metodologia utilizada no PISA, internacionalmente, no PISA, no exame de proficiência inglesa, por exemplo, e aqui no Brasil é o método utilizado pelo SAEB desde 1995 e pelo Enem a partir de 2009. Eu participei do Enem quando ocorreu essa transformação do Enem anterior a 2009, né, que era uma prova de 63 questões, para o modelo que nós temos hoje do Enem, com as 4 provas, 45 questões mais a redação. E essa transição, ela aconteceu exatamente porque o Enem passou a aplicar a teoria de resposta ao item. Aliás, a gente pode até dizer que foi a partir do Enem que a teoria de resposta ao item passou a ter, né, mais conhecimento, não só no meio acadêmico, mas também no geral, né, passou a ser moda tratar sobre esse tema. Então, esse capítulo vai tratar sobre isso, o que a gente ganha ao trazer essa evolução da psicometria na educação, essas aplicações, e aí eu deixo, inclusive, minha tese de mestrado, que é a teoria de resposta ao item, estudo sobre o exame de matemática de acesso aos cursos técnicos de nível médio da forma subsequente do IFRN em 2014. Então, a gente conseguiu aplicar a TRI no exame de acesso do próprio IFRN. Então, as possibilidades são muitas. A gente conseguiu fazer análise desses respondentes, eram mais de 3.700 respondentes, e esse é o poder desse método de avaliação, a gente fazer uma análise a miúde, né, do conhecimento, da aprendizagem desses estudantes, e a partir daí a gente poder tomar decisões importantes dentro da escola, né, dentro das instituições.
Então, fica o convite para que vocês possam debruçar sobre esse tema, conhecer um pouco mais sobre a avaliação através da teoria de resposta ao item e também todos os outros artigos e capítulos do livro. Obrigada pela oportunidade. Professora, e onde a gente pode acessar o livro? O livro ele pode ser acessado no próprio site da editora, né? Também você pode conseguir o acesso ao livro gratuitamente no formato e-book eletrônico.